que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. Tiago, eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Aleluia, Deus. Tudo tem me acompanhado. Embora não possas me ver, não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma. Colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço. Som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não se agradam. Eu ouço teu clamor, eu choro, eu clamo, o céu inteiro está pra te ouvir. Eu oro, estou aqui, eu choro, tua lágrima minha vida. Eu clamo e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te conheço, som dos teus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. No silêncio não é um meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. Silêncio é trabalho, a tua bênção é preparo. E agora eu me quero, e eu recebo. Agora eu posso te sentir, e eu posso te ouvir. Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. Eu sinto sua presença. Tudo está se revelando. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu estou aqui. Aleluia, Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, estou aqui. Oh, Pai, eu posso te sentir. Eu estou aqui. Tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui. Eu estou aqui. Estás aqui. A paz seja convosco, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a vida aí do André Cândido, né? Nosso amigo aí. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa.
a você que está chegando conosco em mais uma live que nós estamos fazendo nesse sábado, no novo horário, né? Nós estávamos acostumados a fazer às 19h30, mas passamos para as 20 horas, em virtude de dar mais tempo, né, aí dos irmãos tá fazendo seus afazeres, né, e está aí compartilhando conosco. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, compartilhe com os seus grupos, para que a palavra do Senhor seja aí levada às pessoas que necessitam ouvir. Antes de mais nada, Pai do Senhor, irmã Valquíria. A paz do Senhor, também quero mandar um abraço ao pastor Agileu, que Deus abençoe a sua vida, pastor Agileu, irmã Fátima, Fernandinha, saudade. E está aqui comigo o Luiz Roberto Gomes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Luiz Roberto, a sua casa. Amém, querido. Deus abençoe a vida de vocês todos. Lembrando que segunda-feira o pastor Agileu vai estar aí às 20 horas trazendo também a live, falando um pouquinho da palavra de Deus. A irmã Domingas Ferreira, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Queridos, hoje a gente quer falar um pouquinho, antes de nós orarmos, lembrando aí que amanhã é Santa Ceia do Senhor. O pastor Carlos às 19 horas soltou a lista aí, você que deu o seu nome para os cultos às 18 horas e para o culto das 20 horas, lembrando que já se fechou, né? E a Santa Ceia vai ser servida nesses cultos. Aí você fala assim, mas eu não dei o meu nome, não consegui dar meu nome, eu sou daquelas pessoas de risco. Como é que faz, irmão Silvio? No intervalo de um culto para o outro, entre as 19 horas e 20 horas, vai estar ali um grupo de obreiros auxiliando o pastor Carlos, né? Ali o pastor Agileu, o presbítero Almiro ali, vários obreiros ali servindo a Santa Ceia. Não fique sem tomar a Santa Ceia, querido. Vai lá, né? Tome a Santa Ceia, porque é a comunhão com Deus, né? É o ensaio para a grande ceia lá no céu. Então que você possa participar aí, amém? Querido, meu bem, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de relacionamento e convivência. Há uma diferença grande entre relacionamento e convivência, né? Mas antes de mais nada, vamos orar para agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por essa oportunidade. Vou pedir para minha esposa fazer essa oração inicial. E se você tiver algum pedido especial de oração aí, pode mandar aí, que no final a gente vai estar orando em nome de Jesus Cristo, amém? Irmãos, vamos estar aqui já agradecendo a Deus, né? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Sim, Senhor Deus, eu venho diante de Ti, Pai. Agradecer por mais esse momento, Senhor Deus, por estarmos aqui, meu Pai, fazendo mais essa live, meu Deus, para a Sua glória, meu Deus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar, meu Deus. Faça a Sua vontade, o Seu querer. Aqueles, meus Deus, que estão aqui, Pai, conosco nessa live, ouvindo, Pai. Vai de encontro com a vida deles, aqueles que ainda estão chegando, Senhor Jesus. Vai de encontro com a casa, meu Pai, com o coração, meu Deus. Pai, faça a Sua vontade, o Seu querer, que essa palavra, meu Pai, que nós vamos transmitir hoje, venha cair como semente no coração deles e venha germinar, Senhor Jesus. Que eles possam levar também essa palavra, meu Deus, para aqueles que estão ao lado deles, meu Pai. Que eles são também, Senhor Jesus, são frutos, meu Pai, escolhido seu, para fazer a Sua vontade, o Seu querer, meu Pai. É que eu te peço, Senhor Jesus, fica conosco nessa live, Senhor Jesus. Nos abençoa, meu Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de convivência e relacionamento. Há uma diferença aí, como eu disse. Relacionamento não é a mesma coisa que convivência. Muitas vezes você pode conviver com várias pessoas, né? Seja ela, né? Deixa eu já aproveitar aqui e mandar um abraço aí para o Luciano Costa, né? Tá entrando, Deus abençoe. E para a Alexandra Felipe, que Deus abençoe. Ela está sempre aí nos assistindo conosco, aí nas nossas lives. Que Deus abençoe a sua vida, Alexandra. O Senhor tem uma obra maravilhosa na sua vida, viu? Luciano aí já transmite um abraço aí para Fran, pro Matheus, né? Matheus tá maior que a Fran. Se juntar o Luciano e a Fran junto, não dá o tamanho do Matheus, né? O Matheus tá enorme. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Querido, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de relacionamento e convivência. Como eu disse, convivência, você pode conviver com várias pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, né? Mas relacionamento você não tem com todos. Não é todo mundo que vai estar na tua casa. Não é todo mundo que sabe das tuas intimidades. Não é todo mundo que conhece o seu dia a dia, né? Deus, a irmã Vera também aí, o Ademir, Deus abençoe. Então relacionamento é diferença de convivência. E hoje eu quero... Pastor Carlos também entrou aí, pastora Neuza, Deus abençoe. Então, como eu estava dizendo, há uma diferença entre relacionamento e convivência. Relacionamento é quando você se relaciona com alguém, alguém conhece as suas intimidades,
né? Convivência é como você convive no trabalho, né? Na faculdade, como eu disse, mas ela não tem um relacionamento com você. Se você chegar aqui no meu bairro e perguntar de mim, muita gente vai poder dizer assim, ah não, eu conheço, mas conhecer é uma coisa, se relacionar é outra. Não é todo mundo que vem na minha casa, não é todo mundo que tem intimidade comigo. Mas eu quero pegar base lá no livro de Lucas, no capítulo 15, onde Jesus vem ilustrando uma parábola. E aí você vai dizer assim, eu já conheço essa parábola, né? Bem conhecida, a parábola do filho pródigo. Porém, nós precisamos entender alguma coisa dentro dessa parábola. É uma ilustração que Jesus Cristo faz, né? Mas para quem que ele está fazendo essa ilustração? Nós precisamos entender. Eu não sei a forma que você estuda a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que muitas pessoas, ou as pessoas, elas padecem de não conhecer as Escrituras, né? O profeta Oséias, o menor, falou, o próprio Jesus Cristo falou isso. Então nós precisamos conhecer. Pastor, diz que a câmera está fora de centro. Arruma aqui duas câmeras. Só um minutinho aqui. É que pra nós aqui tá parecendo que tá bom, né? Então, deixa eu falar pra vocês. Vou dar uma ajeitada aí, então. Amém? Só dá uma erguidinha, filho. Deixa eu dar uma... Isso, acho que ficou legal agora. Dá um ok aí se ficou bom agora. Né? Se tá no foco aí. O pastor Carlos disse que estava fora do centro. Vê, pastor, aí, está bom agora? Você tão bonito. Ou ela tem que erguer para estar no centro ali, não sei. Mas amém. Então deixa eu falar aqui rapidamente para vocês. Eu quero pegar base nesse livro que Lucas escreve. É o único que escreve a respeito dessa parábola do filho pródigo. Mas eu não quero me apegar muito no filho pródigo. Como eu disse, eu não sei como é que você estuda a palavra de Deus. Eu não sei se você... precisa entender algumas coisas. Nós precisamos entender aquilo que Jesus, os ensinamentos que ele dava, se está sendo feito para a igreja ou se está sendo pregado para os judeus. Então há uma diferença aí. Muitas vezes aquilo que Jesus ensinava, ele estava ensinando a igreja. E muitas vezes Jesus estava ensinando os judeus. Então nós precisamos diferenciar isso. Essa parábola, ou ilustração, como vocês queiram, Jesus está falando para os judeus. Na verdade, Jesus aqui, ele vai contar essa parábola, e aqui ele vai estar falando para os fariseus, né, para os escribas. E nós vamos entender um pouquinho a respeito disso, porque aqui há três personagens. Se você for lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a seguir, onde Jesus conta uma das três parábolas dentro desse capítulo 15, Jesus ele vai estar ali tendo três personagens. O primeiro personagem ali é o pai, né, que representa Deus, e o filho mais novo, que vai representar os publicanos e os pecadores, e o filho mais velho, que vai representar os escribas e os fariseus. Quando nós olhamos para o filho mais novo, talvez as pessoas podem se dizer, está falando de mim. Por isso nós precisamos conhecer a história. Talvez quando você olha para o filho mais velho, você talvez tenha um comportamento dizendo assim, eu estou tendo a mesma atitude que ele. Então nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso. Então, como eu disse, essa parábola foi dita para os escribas e para os fariseus que Jesus estava falando. A Bíblia diz no capítulo 15, nessa ilustração, que um filho mais novo chega no seu pai e pede a sua parte da herança. Porque ele estava... vamos colocar assim, dentro da casa do pai, porém cansado de estar dentro da casa do pai. E ele quer ter umas novas experiências. E Jesus aqui está ilustrando isso, que muitas vezes nós temos um relacionamento com o pai, dentro da casa do pai, e nós queremos sair para ter apenas convivência com o pai. A Bíblia diz que ele pega toda a tua herança, ele vai para um lugar distante, lá há uma fome enorme, ele perde tudo que ele tem, e ele vai trabalhar num lugar onde havia pessoas que cuidavam de porcos. E aqui é um fato muito interessante, porque para os judeus, porcos é uma coisa imunda. Para os judeus, porcos é o fim. E Jesus vem fazendo essa ilustração, comparando como uma pessoa pode chegar, a situação que uma pessoa pode chegar quando ela sai da presença do Pai. Eu não sei o que você tem vivenciado nesses últimos tempos. Talvez você um dia estava na presença do Pai. Talvez hoje esteja pregando para pessoas que um dia estavam na presença do Pai e agora elas
estou fora do relacionamento com o Pai e convivendo somente com o Pai. Conheço Jesus, conheço a Deus, já fui levita na casa do Senhor, já preguei muito, porque a gente ouve muito por aí. Eu sou, até o presbítero Almiro brinca bastante comigo, porque ele fala que tem pessoas que chegam e falam, eu sou ex-presbítero. Eu não sei se existe ex, né? Mas o fato de estar na presença do Pai requer algumas coisas, relacionamento com o Pai. Quando nós deparamos com o versículo 17, a Bíblia diz que, até nós chegar ao versículo 17 aqui do capítulo 15 de Lucas, você vai ver que esse jovem pegou toda a sua herança, desperdiçou toda a sua herança, ele estava na casa do pai, saiu do convívio do pai, saiu com o relacionamento que ele tinha com o pai, quis viver outras experiências, quis viver nova vida, quis viver algo que talvez ele, na casa do pai ele achava que não tinha. Porém, aquelas pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e ela se cansa, ela fala assim, eu não quero isso mais para mim. Aqui não é como era lá. Aqui não está como eu estava lá. Lá tinha mais amigo, aqui parece que as pessoas não são meu amigo. E ela sai do convívio do pai. Ela sai do relacionamento com o pai. E aí a Bíblia diz que ele perdeu tudo. E ele foi trabalhar para limpar os chiqueiros dos porcos. Ele nem alimentava os porcos. Quem alimentava eram outras pessoas e ele limpava. Então alguém tinha um cargo superior ao dele ainda. E a Bíblia diz que a fome dele era tanta, a necessidade dele era tanta, que ele queria comer a própria comida que era servida aos porcos. E não davam a ele. E aí o versículo 17 me chama a atenção, que caindo em si, ele vai lembrar, nossa, os obreiros lá da casa do meu pai, que trabalham com o meu pai, eles têm abundância de pão. O que Deus quer dizer nessa noite? Deus está dizendo nessa noite que quando você está a serviço do Pai, na casa do Pai, há abundância. Por mais adversidades que o dia a dia nos imposta, por mais adversidade que o dia nos coloca, nós ainda temos abundância na casa do Pai. O Pai ainda, nós estamos ainda debaixo da guarda e da competência do Pai. Então ele vai cair em si, ele vai se lembrar, nossa, na casa do Pai eu louvava, na casa do Pai eu pregava, na casa do Pai eu tocava, na casa do Pai eu limpava o banheiro, na casa do Pai eu tinha um lugar para reclinar minha cabeça, e aqui eu não tenho nada disso, porque é isso que o mundo oferece. O mundo nos ilude, o mundo nos apresenta um mundo que não é o mundo real, né? Satanás ele nos apresenta algo que a gente, aos nossos olhos, a cobiça dos nossos olhos, nós achamos que é algo interessante. E esse jovem, ele tinha tudo dentro da casa do Pai, amor, carinho, porque é isso que Deus nos dá. Amor, carinho, conforto, abundância. Mas quando nós resolvemos sair, andar com as nossas próprias pernas, andar com o nosso próprio destino, falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer do jeito que o meu pai quer, a gente acaba se perdendo. E nós perdemos tudo aquilo, a herança que o Pai nos dá. Qual é a herança que o Pai nos dá? A sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, a sua compaixão. Essa é a herança. Mas a gente desperdiça quando nós saímos da presença do Pai. E aí a gente não quer ter relacionamento, não quer ter convivência. O fato de eu estar dentro da igreja, eu sempre digo, não quer dizer que eu esteja na presença de Deus, mas quer dizer que eu estou buscando um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. E aqui, antes de eu passar para minha esposa, a Bíblia diz que ele vai cair em si. Ele vai cair em si. Quando Jesus ele contou essa parábola, ele estava cercado de publicanos e fariseus e pecadores. Estava cercado desses homens ali que reuniam para ouvir Jesus Cristo, né? Então, os publicanos, eles eram cobradores de impostos e eles eram vistos como traidores, porque eles trabalhavam para Roma, os próprios judeus prejudicando os judeus. E já os pecadores, eles eram vistos com uma má reputação, porque as pessoas, elas olhavam para eles e não aprovavam por eles serem pecadores, né? Na verdade, os religiosos, né? Os fariseus. E Jesus ele vem na contramão de tudo isso. Jesus ele vem e ensina não só que deviam amar os pecadores, mas ele comia nas mesas com os pecadores. Ele se envolvia com os pecadores. Ele queria ter um relacionamento com esse povo. Ele não estava dizendo que adorava o pecado. Pelo contrário, o pecador ele amava de todo amor, de todo carinho. Ele abominava o pecado. Mas ele falava assim, para mim ganhar essas pessoas, eu tenho que me relacionar com elas. Eu tenho que fazer aquilo que os fariseus não fazem. Então, como ele diz, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir.
Então, quando eu olho para dentro dessa parábola, a gente vai ver isso aqui. Então, esses pecadores, eles eram excluídos da sociedade. Eles eram, né, não era uma fama aprovada entre eles. Então, aí Jesus ele vem na contramão se relacionando com esses homens. E isso escandalizava os fariseus. Por isso que Jesus ele vem contando essa ilustração, essa parábola a esses homens. Então, os rabinos da época, eles até concordavam que Deus recebia o pecador que se arrependiam. Porém, eles próprios não viam que Deus estava em busca desses homens. Então, para minha esposa cumprimentar aqui e falar, a gente precisa entender então isso, que relacionamento é diferente de convivência. Amém? E a gente vendo aqui, né? Aqui no capítulo 15, versículo 12. O mais novo de seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E o Senhor falando, e o Espírito Santo falava no meu coração. A gente vê aqui que ele se perdeu aqui em algum momento na gratidão. Verdade. Ele esqueceu o que o pai dele fez por ele, né? Ele quis a parte dele, que ele quis viver uma outra vida, uma outra experiência. E muitas das vezes as pessoas hoje, nós vemos muita gente querendo viver coisas novas. Sim, nós temos que viver coisas novas, mas nós temos que ouvir primeiramente o que Deus quer que nós fazemos, o que o Senhor quer que nós fazemos. Igual o Senhor estava falando ali sobre os fariseus. Os fariseus achavam que eles eram o bambambam, né, da época, né? É, porque eles... Não, o pastor disse que a nossa câmera está um pouquinho... O foco está mais pro meu lado, nós temos que puxar um pouquinho mais pro seu lado. Mas vamos continuar assim, pastor. Depois, sábado que vem, nós arrumamos certinho. E já que você me cortou aqui, eu vou mandar um abraço, né, para a irmã Paula Farias, para o irmão Miro e para o irmão Eugênio Rodrigues, a Elba de Sá e a Natália Fortunato. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu estava falando sobre a ingratidão, né? Dele, aqui você pode perceber que ele foi ingrato. Ele não soube reconhecer aquilo que o pai fez. E eu já tinha marcado na minha Bíblia Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já vai surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aqui diz, né, que estou fazendo umas coisas novas. Mas muitas das vezes nós temos que prestar atenção o que essas coisas novas que o Senhor está fazendo para nós. Porque muitas das vezes nós podemos se perder, como esse jovem ele se perdeu. Ele teve amigos quando ele tinha dinheiro, ele tinha as mulheres que ele queria quando ele tinha dinheiro, ele tinha tudo aquilo que ele tinha, a melhor comida ele tinha quando ele tinha dinheiro. Mas quando acabou o dinheiro, ele foi fazer o que? Ele foi fazer igual o Silvio acabou de falar, ele comia as comidas dos porcos, junto com os porcos. E hoje a gente vê as pessoas trocando a presença de Deus pelo esse maldito dinheiro. Digo maldito dinheiro, mas não sei, a gente não vive sem esse dinheiro. Mas essas pessoas hoje querem saber de trabalhar, não é errado, mas nós temos que servir a Deus. Porque quando chega no tempo, o Senhor ele pode chegar e falar assim, ele fecha as portas e diz para você: eita, peraí filho, vamos mais devagar, porque eu quero fazer coisas novas na sua vida. Mas você às vezes por caminhos que não agrada o Senhor. Essa semana a gente pregava para uma pessoa e eu disse isso para ela. Há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Mas hoje muitos estão escolhendo o caminho largo. Porque você pode passar à vontade, você pode fazer, ir e voltar a hora que você quiser. E o caminho estreito, que é ir na presença de Deus, é mais difícil. Não é mais difícil, eu digo pra você que não é mais difícil. Quando você começa a aprender e amar as coisas do Senhor, a obra de Deus, quando você começa a amar a Deus. Porque muitas vezes, hoje a gente vê muitos religiosos, muitos querendo somente a gente vê as pessoas assim,
querendo só... Como que eu posso explicar? A religiosidade está muito grande nas pessoas. E esquece que quem faz a obra na nossa vida não é a religião, é Jesus, é o Pai. Ele vem para mudar o nosso destino, como ele veio aqui, abrir os olhos desse jovem, em vez desse jovem voltar e pedir perdão para o seu pai. Eu não sei como você está aí, como você está se sentindo, mas o Senhor manda dizer para você, filho, é tempo de renovação, é tempo de você voltar, de pedir perdão para aquilo que às vezes você acha que está no caminho errado, e o Senhor ele quer colocar você nos caminhos dele, no caminho certo. Amém? Deixa eu dar um abraço aqui pro pastor Edson Caetano, né? Tá lá em Paranaguá, se não me falha a memória. Deus abençoe esse servo do Senhor aí, amigo nosso aí, sempre que pode estar aí acompanhando, sempre que a gente pode também estar acompanhando ele aí nas lives dele. Deus abençoe, pastor Edson, a irmã Sandra Braga também que entrou aí, Deus abençoe. Queridos, esses três personagens que Jesus vai ilustrar aqui nessa parábola, Deus, né, que representa o Pai, o publicano e o pecadores, que representam o filho mais novo, e os escribas e o fariseu, que representam o filho mais velho, nós precisamos identificar com quem que nós parecemos, o filho mais novo ou o filho mais velho. A Bíblia diz que quando ele cai em si, lá no versículo 17, o versículo 18 ele vai dizer assim, ó, vou me levantar-ei, né, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ele cai em si no versículo 17, o que dá a entender é que ele viu a situação que ele estava, o relacionamento que ele tinha com o pai, agora ele não tem mais, ele tem só uma convivência, que é as lembranças, que era aquilo que ele vivia na casa do pai, e ele vai cair em si. Porém, o que nós temos visto por aí, que são muitas pessoas que ela tem vergonha de voltar para trás. Muitas vezes ela sai do relacionamento com o pai, da casa do pai, e ela fica com vergonha de voltar, porque os irmãos vão falar que eu fui fraco, os irmãos vão me julgar, os irmãos vão dizer que eu perdi tudo, porque esse filho pródigo, ele tinha esse pensamento, eu vou chegar, vou pedir perdão para o meu pai, vou falar que pequei contra o céu, pequei contra Deus, né? Pequei contra o meu próprio pai, e eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho, e que ele me coloque como um servo dele, como um trabalhador dele, assim como ele tem vários trabalhadores. Porém, o que nós temos que entender é que Deus, por mais que você saia da presença dele, por mais que você gire o mundo, ele sempre quer que você volte para casa, ele sempre quer que você volte para o lar, ele sempre quer que você volte para a presença dele, porque não tem lugar mais seguro que a presença do Pai. Satanás pode fazer alguma coisa contra Deus? Não. Satanás pode fazer alguma coisa contra o Filho de Deus, estando na presença de Deus? Não. Mas se o filho não tiver, por que não faz? Porque o pai está protegendo. Alguém faz mal contra o teu filho se você estiver perto? Eu me lembrei de uma coisa aqui, meu bem, que quando eu era moleque na escola, lá meus 13, 14 anos, a gente sempre era valentão dentro da escola. Aí o menino falava alguma coisa, eu falava, você não é de nada, você é isso, é um babaca, você é um bobão. Aí ele falava assim, vou te pegar lá fora. Mas enquanto não batia o sinal para nós ir embora, nós era valentão. Mas quando tava para bater o sinal, nós ficava com medo, porque o menino era mais forte que nós. Eu vou apanhar. Mas se meu pai ou minha mãe viessem no portão me buscar, aí eu ficava encorajado, eu ficava forte, aí eu ficava parecendo, né, o Mike Tyson. Mas quando não vinham, e daí? Eu tinha que fugir para o outro lado da escola. Por quê? Porque eu estava fora da presença do pai. Vocês estão entendendo? Eu estava fora da presença do pai. Então Satanás não faz nada contra Deus e nada contra o filho dele se estiver na presença dele. Mas como esse menino estava fora da presença de Deus, aí Satanás faz. Por quê? Porque não tem o pai para proteger, não tem o pai para cuidar, né? Vocês estão entendendo a ilustração agora que eu estou fazendo? Então eu estava na escola, achava que era o bam, porque eu estava dentro da escola. Quando bati o sinal, vamos todo mundo embora, eu falei assim, e agora? Eu não estou na presença do meu pai, né? Agora ele vai me bater, então eu tenho que fazer o quê? Correr. Então entenda uma coisa, Satanás ele vai tentar com a tua vida se você não estiver na presença do pai. Foi o que aconteceu com esse filho pródigo. Ele não estava na presença do pai, Satanás fez o que quis com ele. Mas a Bíblia diz que ele vai cair em si. Ele vai olhar e falar assim, calma aí, na casa do pai eu tinha relacionamento. Não era convivência, era relacionamento, era intimidade. E quando você tem relacionamento, intimidade com Deus, querido, Satanás pode tentar de todas as formas, uma forma de te derrubar. Ele não consegue, porque você está protegido na presença do pai.
Mas se eu saio da presença do Pai como ele, eu vou perder tudo. Eu não vou ter abundância de pão, como o texto diz. Eu não vou ter isso. Mas aí eu vou cair em si e dou glória a Deus porque ele caiu em si. Ainda que seja uma ilustração, irmão Silvio, mas ele caiu em si. Ele vai dizer, não, eu vou voltar. Eu não sei há quanto tempo você, querido, está afastado do caminho do Senhor, mas é tempo de voltar. É tempo de voltar para a casa do Pai. Não fica olhando se as pessoas vão te julgar. Não fica olhando se as pessoas vão te acusar. Não fica olhando se as pessoas vão dizer que você é fraco. Se preocupe com o que Deus vai pensar e achar de você. Não fica olhando assim, ah, irmão Silvio, se eu voltar vão dizer que eu era fraco, que eu me desviei. Mas eu prefiro que você caia em si e volte para a presença do Pai do que você permaneça no mundo, passando fome. E a fome aqui que eu quero dizer, abre parênteses aqui, é não ter relacionamento com Deus. Porque eu posso sair por aí para qualquer lugar e perguntar, você conhece Jesus? Todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu, até ateu já ouviu, mas relacionamento é outra coisa. Conviver é uma coisa, relacionamento é outra. Achar é uma coisa, ter certeza é outra. E o texto continua dizendo, querido, que lá no versículo 20 ele se levantou. Ó, o texto diz assim, ó, ele levantou-se e foi para seu pai. Voltou para a presença. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe aos pés e beijou. Quantas pessoas, querido, que por mais fraca que esteja na fé lá fora, elas voltam, elas se ajoelham no altar, elas vão pedir perdão para o Pai. E tenha certeza que o Pai está perdoando. Porque a festa, a Bíblia diz que quando ele chega, ó, e o seu filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí dá a impressão nesse versículo que ele vai dizer assim, ó, aí ele continua, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vou batizar primeiro o versículo 20 antes da minha esposa comentar. A impressão que dá é que quando ele chegou, ele disse assim, você julgado, né? Você julgado pelo meu pai. O meu pai, ele vai dizer, não te perdoo, você gastou toda a minha herança, você perdeu tudo aquilo que eu havia te dado. Mas o pai vai fazer uma grande festa. O pai, ele vai dar a esse filho perdido uma festa. Vai colocar anel nele, vai fazer uma grande festa. Sabe por quê? Ultimamente nós temos ministrado na igreja, os obreiros, as irmãs, e as almas têm se reconciliado com Jesus Cristo. Aleluia. Elas têm aceitado Jesus Cristo. Eu me alegro quando uma alma se arrepende, quando duas almas se arrependem, quando várias almas se arrependem, porque a palavra está sendo pregada, e a gente tem testemunho disso aí na nossa comunidade evangélica Deus Vivo. As pessoas, elas têm muitas caras novas, né? Muitas pessoas novas, elas têm entendido a mensagem e elas têm se reconciliado com Jesus Cristo. Não é porque nós somos bons, não é que o pastor é bom, a pastora é boa, não. É que a palavra de Deus é eficaz. E você imagine que quando uma alma dessa, que um dia estava na presença do Pai, saiu da presença do Pai, voltou para a presença do Pai, ela aceita se reconciliar. A festa é a mesma festa que esse pai fez. É a mesma festa, não é diferente. Eu fico olhando a Trindade no céu, olhando e dizendo, voltou, maravilha, né? Está indo para o caminho certo. Então, querido, eu não sei como é que você se encontra nessa noite, mas entenda que convivência é uma coisa, relacionamento é outra, intimidade é outra. O filho olhou, caiu em si e disse, eu preciso voltar a ter relacionamento. Não basta eu só conviver, não basta eu só conhecer, eu preciso ter relacionamento, amém? Amém. E a gente olhando esse jovem, ele tinha somente um relacionamento, ele não tinha intimidade. E hoje nós vemos muitas pessoas só tendo relacionamento e deixando de ter intimidade com o Pai. Aqui o pastor Edson colocou, o pródigo teve duas decisões. A primeira decisão negativa, saiu da casa do Pai. A segunda decisão positiva, voltou para a casa do Pai. Quero também mandar aqui uma paz do Senhor para o irmão Rafael Sobrinho. Que Deus abençoe, a irmã Silvia, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E quando você vê que ele saiu da casa do Pai, ele saiu, teve a ingratidão.
Mas quando ele voltou, ele já voltou diferente. Ele teve a humildade no coração dele. E quem trabalhou isso na vida dele? Quem trabalhou na vida dele? Não foi os amigos que estavam ao lado dele. Não foi ele olhando para aqueles porcos ali, ele comendo aquela comida. Foi Deus, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus hoje, ele faz isso na minha vida e na sua. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos que nós somos eu posso, faço, acontecer, não faz nada. Quem faz é o Senhor na sua vida. E a gente temos que ter, para Ele fazer na nossa vida, nós temos que ter intimidade. Não só um relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento mais uma intimidade. E hoje nós vimos pessoas tendo menos intimidade com o Senhor. E o Senhor, Ele quer que você sejamos humildes na presença dEle. Não chegamos diante dEle dizendo, esse filho pródigo, ele podia voltar e falar, não, é o seguinte, eu vou lá, eu vou voltar e eu quero tudo de novo, a minha parte. Não, ele chegou na humildade, ele chegou deixando o pai fazer do jeito dele, né? E a gente vê ali que até o outro irmão dele, né, que ficou ali com o pai, trabalhando, tem um pouquinho de ciúmes. Mas se a gente for ver aqui na história, a gente vê que quando ele saiu e quando ele voltou, ele teve uma mudança. Aleluia. E eu e você, nós devemos ter essa mudança para melhor. Porque o Senhor, Ele faz coisas novas na nossa vida a cada dia. A cada momento Ele está fazendo coisas novas. O que passou ontem, ficou no ontem. Hoje, a gente temos que viver o presente. Porque amanhã pertence ao Senhor. Amanhã o Senhor sabe como que vai ser o meu dia. Eu não sei, mas eu tracei um dia. Mas o Senhor, Ele tem traçado um dia diferente para mim. Para você também. E nós não sabemos a maneira que é o nosso dia. E esse filho pródigo, quando ele saiu, ele achou que ele ia sair, né? Ele ia sair, ele ia continuar com esse dinheiro, ele ia, né? Fama, né? Ele achou que ele ia ser o bambambam, vamos dizer, da cidade, ali de onde ele estava, né? Mas o Senhor, Ele é aquele que coloca a gente onde Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando você pode ver, quando a pessoa começa a se achar demais, porque nós somos vasos da mão do Senhor. E quando o vaso, ele está se aparecendo muito, está brilhando demais, e o Senhor, Ele não se agrada, muitas das vezes, começa a ofuscar o brilho do outro. Porque você pode ver que tem muita gente que chega perto da gente, ele quer ofuscar o nosso brilho. Ele quer se aparecer mais, eu sei mais, eu posso mais, eu prego mais, eu louvo mais, o Senhor me usa mais. O Senhor fala, calma aí, filho. Eu ajo na vida de cada um de uma maneira diferente. E na vida deste jovem também foi diferente. E nessa noite eu falo pra você, que você venha estar na direção que o Senhor quer, no caminho que Ele quer. Que você tenha a humildade de chegar e reconhecer os nossos erros. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, o Senhor, Ele vem e derrama da unção sobre a nossa vida, Ele derrama da sabedoria sobre a nossa vida. Porque eu e você, nós somos criaturas feitas das mãos dEle. Ele sabe e conhece cada um, conhece nosso coração, sabe o que nós estamos sentindo, como que está a nossa alma nesse momento, como que está a minha alma, como que está a sua. Porque só Ele sabe, só Ele conhece. Amém? Quero mandar aqui um abraço para a Sabina Dominski. Ela é lá do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Sabina. Amém, queridos. Quando nós olhamos para dentro desse texto, a gente vai ver que o filho mais velho, quando chega na casa, ele vê uma grande festa. E aqui o filho mais velho representa os fariseus e os escribas. Porque Jesus, ele participava de festa no meio dos publicanos e no meio dos pecadores. E aí criava-se nos fariseus uma ira, né? Eles se escandalizavam naquilo.
né? Como é que pode um rabino, uma pessoa que diz pregar a palavra de Deus, estar se envolvendo no meio dos publicanos, que eram vistos como traidores, e os próprios pecadores que tinham uma má reputação no meio da sociedade. E como eu disse, Jesus ele vinha na contramão daquilo que os fariseus entendiam, e ele se relacionava com essas pessoas, ele convivia com essas pessoas lá, ele pregava para essas pessoas, porque o objetivo deles era o pecador, era livrar o pecador do pecado, era mostrar o amor de Deus. Então aqui o filho mais velho, quando chega e vê aquela festa toda, ele chega e fala: pai, tá errado. Todo dia eu tô aqui, ó, suando na obra com o Senhor, todo dia eu tô aqui, ó, né, batalhando ao teu lado, e o Senhor não me dá permissão de matar um bezerro, um novilho, alguma coisa para me festar com os irmãos aqui, né, com os trabalhadores. Agora esse camarada aí, ele saiu, perdeu tudo, perdeu a herança, agora ele volta como santinho, ele volta como um arrependido, e para ele o Senhor dá uma grande festa. E o pai fala assim: meu filho, você está todos os dias do meu lado, tudo que eu tenho é teu. Porém ele estava perdido, ele foi achado. Aleluia. Ele se arrependeu. E quando alguém se arrepende, não é motivo de festa, não é motivo de alegria, então vamos festar, vamos comemorar, porque não é todo dia que alguém tem a humildade, né, de voltar, de se arrepender. Muitos até tentam, muitos até querem, mas eles não conseguem, porque aquilo lá fora não deixa. Ele se prende, como a minha esposa falou aqui, ele se prende muito no dinheiro, ele se prende muito nos bens materiais. Eu não estou dizendo que você não deve ter dinheiro, não estou falando que você não deve ter uma boa casa, uma boa vida financeira. Eu estou dizendo que você pode ter tudo isso, mas esteja na presença de Deus, né? A Bíblia diz, né, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Porém a Bíblia vai dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então eu devo amar a Deus primeiramente, eu devo me amar depois, para me amar o próximo, né? Então, quando essas coisas tomam o lugar de Deus, eu não consigo voltar mesmo. Eu não consigo separar aquilo que eu tenho no mundo, né, que é meus bens materiais, meu carro, minha casa, meu trabalho, e isso vira uma dificuldade para mim ir para a igreja. Eu não sei se vocês olharam aí no meu Face, hoje eu compartilhei um trecho da mensagem do pastor Lúcio lá de Londrina, onde ele fala que muitas pessoas estão colocando a culpa na pandemia para não ir para a igreja. Ele bate até forte, ele fala até forte, mas é a verdade. As pessoas hoje elas arrumam desculpa para todas as coisas, menos para servir a Deus. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso ir no mercado, eu preciso fazer minha caminhada, eu preciso fazer tanta coisa. A pandemia não atrapalha, mas quando fala de fazer para Deus, a pandemia tá aí, irmão. Tem as pessoas de risco, nós entendemos, quem é risco é de risco, amém? Quem é de risco é de risco, contra fato não há argumento. Agora, eu não posso deixar Deus em segundo plano por causa da pandemia. Porque, igual o pastor Lúcio disse, a igreja tem lá álcool gel, ao distanciamento, a toda a prevenção. É mais fácil a gente pegar no mercado, é mais fácil a gente pegar na rua com o nosso vizinho, mas na igreja é o lugar mais protegido que você está. É o lugar mais protegido que você tem para ir. Então, querido, para ter relacionamento com Deus, não arruma desculpa. Eu não vou porque não consigo ir. Porque essa pandemia a gente começou a ver quem que é os desviados dentro da igreja. Essa é a grande realidade. Talvez, meu Senhor, você não devia estar falando isso. Mas é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Independente da religião que você seja, primeiramente você tem que ter relacionamento com Deus. Essa semana minha esposa disse que nós fizemos uma visita com uma família fora aqui de Paranavaí. E a gente falava, primeiramente nós devemos nos consertar com Deus. Não é placa de igreja, é com Deus. Esse filho pródigo, primeiramente, ele foi consertar com quem? Com o pai. Não foi com o irmão mais velho, não foi com o vizinho, não foi com ninguém. É com o pai. Então eu e você, nós precisamos nos consertar com o pai. É o pai que primeiramente nós precisamos nos consertar. Pedir perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas, é o pai. Que é o pai que vai nos perdoar.
Você vê aqui nessa ilustração que Jesus faz do filho pródigo, o filho mais novo chegando e correndo ao encontro do filho mais velho, dos trabalhadores do pai dele. Não, ele foi se consertar com o pai. Porque era o pai que ele transgrediu a lei. É o pai que ele transgrediu o relacionamento. É com o pai que ele pecou. É com o pai que ele falhou. É com o pai que ele errou. Então eu não vou voltar para a igreja, irmão Silvio, porque as pessoas vão me julgar. Você não tem que se consertar com os irmãos da igreja. Você tem que se consertar, nem com o pastor primeiramente. Você tem que se consertar com Deus primeiro. Consertou com Deus, aí você tem que estar debaixo da guarda do pastor. Debaixo das orações do pastor. Amém? É assim que funciona. Primeiramente, relacionamento e comprometimento com Deus. Depois a bênção do pastor. Ah, vou me consertar com o pastor, com Deus já me consertei. Não. Se conserte com Deus, né? Apresente diante de Deus as suas falas e depois você conversa com o teu pastor. Fala, pastor, ó, pequei contra Deus, me consertei com Deus, porque você tem que falar pro teu pastor o que você fez. Qual foi o teu erro? Mas tem muitos que não gostam, né? Porque o pastor ele não vai ter uma bola de cristal lá. O irmão tá na igreja, some da igreja, desaparece, põe e volta. O pastor não sabe, o pastor não tem uma bola de cristal lá. E eu não tô falando da comunidade evangélica de Deus Vivo, tô falando geral. O pastor não tem uma bola de cristal lá para olhar e falar assim, nossa, ele fez isso lá no mundo, não, ele fez isso aqui. Não, se eu não chegar e falar para ele, me consertar com Deus primeiramente, depois falar com ele, Deus não vai me perdoar. Ah, o pastor não precisa saber, não precisa. Aí você não tem as oportunidades, você não tem as coisas, aí você fica colocando a culpa em quem? No pastor, mas o pastor não tem bola de cristal. Amém? Desculpa eu estar falando isso aqui, eu nem sei se eu peço desculpa, mas é porque o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, primeiramente, relacionamento, comprometimento com Deus. Se acerta com Deus. Amém? Não sei o que você fez, mas se acerta com Deus. Depois procure o teu, independente da religião que você é, católico, evangélico, não sei, procure o anjo da igreja e se apresenta diante dele e fala, ó, fiz isso, fiz aquilo, eu estou bem, para que você possa ser abençoado, tanto pelo anjo da igreja e principalmente para aquele que nos criou, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meu bem? É como amanhã Santa Ceia e o pastor, quando ele vai antes de dar a Santa Ceia, ele diz, né, examine a si mesmo. A si mesmo. Então que nessa noite você se examine. Veja como que você está. Como que você está, como que está seu coração, como que está a sua vida perante o altar do Senhor. Como que você está levando a sua vida. Porque não adianta eu querer buscar almas lá fora, cuidar da vida do meu esposo espiritual, a vida das minhas filhas, e eu perder a minha. Não, nós temos que estar com a minha vida no altar, para mim conseguir orar pela vida do meu esposo, pela vida das minhas filhas, para conservar e para mim trazer almas. Porque se eu fico só querendo trazer as almas, mas eu não consigo cuidar, ajudar, aconselhar, nada vale. Porque fica mais difícil para mim, porque eu tenho que estar debaixo da graça de Deus, do pastor. Porque nós vamos fazer uma visita fora da cidade. Eu falei para os nossos pastores que nós estaríamos indo. Nós somos debaixo da graça dos nossos pastores. Ah, irmã, mas aí vocês são puxa-saco. Não, nós não somos puxa-saco. Nós sabemos submissão, chama isso. O Deus que nós servimos. E nós sabemos quem é os nossos pastores. Nós temos que ser submisso e nós temos que saber e ter a humildade e reconhecer quem é eu e você na presença de Deus. Deus não quer eu e você como esse jovem que saiu ingrato. Ele quer eu e você humilde. Humilde para Ele derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Porque quando eu e você reconhecemos a humildade, o Senhor Ele derrama as bênçãos sem medida sobre eu e você. Derrama, Ele nos abençoa de uma maneira tão especial que você não imagina. Porque nosso Deus, a gente sonha algo, mas os sonhos dele são diferentes do meu e do seu. Ele sonha diferente de mim e de você. Então eu digo para você, tenha um relacionamento, mas uma intimidade maior com Deus. Eu tenho meu esposo, eu tenho um relacionamento, mas eu e meu marido, nós temos uma intimidade. Eu e minhas filhas, nós temos um relacionamento, mas nós temos uma intimidade. E o pai, e vamos dizer também a mãe, né, que nós estamos dizendo só o pai. Mas o pai, ele conhece o filho quando ele chega
dentro de casa. O Pai, Ele sabe como que você está nesse momento. Ele sabe como que está a sua alma angustiada, seu coração às vezes entristecido por palavras que disseram a você. Mas o Senhor manda dizer para você: se entrega, coloca na minha presença, porque eu vou fazer por você. Porque quem faz na nossa vida é o Senhor. Ele manda, ó, quietinho, deixa eu agir, deixa eu fazer. Porque do jeito dele é o jeito certo, não é do nosso jeito. Porque muitas das vezes eu pego esse copo de água aqui e eu quero beber, mas o Senhor fala assim: não é hora de beber água ainda, filha, calma. Aí eu pego e vou beber, eu engasgo. Por quê? Esse é só um para você entender. Porque o Senhor, Ele tem tudo no tempo certo, tudo no tempo exato para mim e para você. Como foi na vida desse jovem, tudo no tempo certo. Ele permitiu que ele fosse, que ele perdesse, mas ele voltasse diferente. E que você que está aí, como o Silvio disse, às vezes desviado, às vezes fora da presença do Senhor, que você volte diferente, porque Ele quer te usar na obra dele. Porque a obra é grande, mas hoje a gente vê muitos com os braços cruzados, deixando para o outro fazer. Aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu tenho que fazer. Aquilo que o Senhor colocou nas mãos do meu esposo, ele tem que fazer. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, é você que tem que fazer. Porque o Senhor, Ele vai na nossa frente. Ele vai na minha frente e na sua frente agindo. Por mim e por você. Amém? Amém, querido. Essa era a mensagem de hoje, que você possa... A Leandro Barella entrou aí agora. Deus abençoe a vida Deixa do... eu só falar aqui o que o pastor Edson disse. Manda O lá. interessante é que quando o pródigo tomou a decisão de retomar, ele foi surpreendido pelo pai. O versículo 20 mostra que o pai correu ao encontro do filho. Aleluia! E é assim mesmo, né, pastor? Quando o pai, ele vê o filho chegando, ele vai, ele abraça o seu filho, né? A gente está aqui com a nossa filha, ela tá lá, já faz, fora daqui de casa, ela já faz uns 20 dias. E a gente sente saudade. A gente esteve ali semana passada, a gente teve saudade. E a gente abraça, a gente, né? E o pai aqui, quando ele viu o filho, imagine a alegria desse pai. Imagine a alegria dele quando ele viu o seu filho voltando, né? E o pai, Deus Todo-Poderoso, ele olha para mim, para você, e veja você chegando na presença dele. Ele está com os braços abertos esperando você. Ele está falando: vem, filho, vem, que eu estou aqui para curar todas as suas feridas. Amém? Querido, não fica esperando você voltar para a igreja, você que está afastado dos caminhos, e que os irmãos vão abrir, alguns, né, mas nem todos, até porque não pode abraçar agora, né, e vai querer te abraçar. Eles podem até te abraçar, mas o abraço do pai é diferente. O abraço do pai vem com a unção do Espírito Santo. Aleluia. O abraço do pai vem com calor de fogo realmente, porque o pai faz uma grande festa. Imagina quando o pai olhou esse filho vindo tudo sujo, né, trazendo os carrapichos do mundo, e o pai falou assim: mas pelo menos está vivo, mas pelo menos está voltando para a minha presença. Aleluia, vou limpá-lo. Jesus. A Bíblia diz que quando Satanás chega diante de Deus e mostra para Deus, fala assim: ó, o seu sacerdote Josué aí, ó, tá tudo, as vestes dele tá tudo suja. Aí Deus olha e fala assim: o problema é as vestes? Então troca que eu vou fazer um renovo. Aleluia. E nessa noite Deus quer fazer um renovo na tua vida. Aleluia, nessa Deus. noite Deus quer fazer uma restauração Glórias na tua a vida. Deus. Nessa Aleluia. noite Deus quer fazer uma mudança. Nessa noite, Aleluia. principalmente, Deus quer fazer uma grande festa para você. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana diferenciada. Uma semana, se você está aí afastado dos caminhos do Senhor, se você está longe da presença do Pai, volte para a presença do Pai. Você já provou como é que é o mundo. Ou talvez você nunca conheceu o mundo, foi conhecer. Ou talvez você veio para a presença, saiu da presença. O mundo, ele, como esse filho pródigo, ele oferece muitas coisas. Mas uma hora você tem que cair em si e ver que na presença do Pai é diferente. Na presença do Pai é outra coisa. Tem luta, irmão Silvio, tem adversidade, tem provação? Tem deserto, tem vale, tem tudo isso. Mas uma coisa nós temos: a unção, o poder e a graça do Todo-Poderoso. Aleluia. O cuidado, o zelo dele. Não que ele não zela pelos ímpios, ele cuida dos ímpios, ele abençoa os ímpios também. Porém o cuidado dele com a tua igreja é diferente.
Então quando a gente fala das ilustrações que Jesus fez, dos ensinamentos, nós precisamos entender se Jesus está falando para a igreja ou para o judeu. Aqui essa ilustração ele estava falando para os judeus, mas olha para esse texto e vê se você está sendo um filho mais novo ou você está sendo um filho mais velho. Que quando vê o filho novo voltando, né, aquele que se desviou e está voltando, e você fala, mas para que festa? Para que bater pau? Para que o pastor vai anunciar no púlpito? Né? Eu estava aqui, outrora estava aqui dentro da igreja, virou as costas, o pastor foi embora, agora volta, o pastor fica aí falando, fulano voltou, vamos se alegrar. Se o anjo da igreja, se as pessoas da igreja, parte delas se alegra, imagina Deus vendo o filho perdido que foi achado. Amém? Essa era a mensagem de hoje, que você possa ficar com ela, guarde no seu coração. Quero mandar um abraço pro Vitor. Que Deus abençoe sua vida, Vitor Thiago. Que Deus abençoe. Amém. Queridos, que você possa ficar com essa mensagem rapidamente aqui, lembrando que amanhã 2 cultos da comunidade evangélica Deus Vivo aqui de Paranavaí, às 18 horas e às 20 horas, Santa Ceia, amém? No intervalo de um culto para o outro, aquelas pessoas de risco, aquelas pessoas que não conseguiram dar um nome para ir no culto porque está sendo limitado, né? Das 19 até as 20 vai estar ali um grupo de obreiros dando a ceia para você. O mesmo procedimento do mês passado, amém? Lembrando que segunda-feira o meu amigo pastor Agileu vai estar aí com a live dele, que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Na terça-feira o pastor Carlos e a pastora Neuza. Quarta-feira, 19 horas, o pastor solta a lista do culto da quinta. Às 20 horas, a irmã cooperadora Simone fazendo a live dela. Quinta-feira, culto. Na sexta-feira, o meu amigo presbítero Almiro e a cooperadora Paula. E sábado, se Deus nos der a graça, estaremos aqui novamente. A minha esposa vai estar aí trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Lembrando que daqui a pouquinho essa mensagem vai estar lá no nosso canal no YouTube. Entra lá, acesse, se inscreva lá. Aperta o sininho lá para você receber a notificação quando nós enviarmos. Tem várias mensagens minhas, da minha esposa lá, né? Vários vídeos legais lá, entra lá. Nós estamos falando da palavra de Deus, amém? Digite lá, Silvo Palácio, aparece lá e você pode se inscrever lá no canal. Amém? Mais alguma coisa? Explica que é Silvo Palácio. É Silvo, S-I-L-V-O, Palácio. Não é Silvio, não, é Silvo. Silvo, se for, bem, se não for, amém. Amém? Alguma coisa para nós encerrar? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um que esteve aí, né, conosco. Pastor Edson também, né? Deus abençoe. Que Deus abençoe, esteve aí conosco interagindo aí, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Né? Que o Senhor vocês tenham uma semana abençoada, cheia da graça e da presença de Deus. E tudo aquilo que nós não conseguimos nos expressar, que o Espírito Santo de Deus ele venha colocar na sua mente, no seu coração. Aleluia. Tá? Porque como eu sempre falo, a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. E eu creio que o seu coração, a partir desse momento, vai estar cheio da graça e da presença do Espírito Santo de Deus. E só vai sair labaredas de fogo da sua boca. Aleluia. Para abençoar a vida daqueles que estão ao seu lado. Amém? Amém, querido. Dobra abaixa sua cabeça aí. Coloca a tua mão no teu coração, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te agradeço nessa noite. Pai, diante da tua presença eu quero apresentar cada vida que assistiu essa live ou que vão assistir. Pai, o Senhor possa abençoar cada filho seu nessa noite que até agora esteve conosco. Pai, também eu peço pela vida do teu servo, o pastor Edson, que está lá em Paranaguá, que o Senhor possa abençoar o ministério dele, Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe aquilo que o Senhor tem colocado na mão dele. Abençoe também, Senhor, o nosso pastor Carlos Brandão aqui, a pastora Neuza e todo o grupo de obreiros. E que a Santa Ceia de amanhã, Pai, seja para a glória e honra do teu santo nome. Pai, nos dê uma semana abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção. Pai, eu repreendo toda a seta do inimigo que foi lançado contra a tua igreja, contra os teus filhos. E que essa semana, Pai, seja semana de testemunho, semana de vitória, de conquista. E que o teu Espírito Santo venha estar sobre nossas vidas, nos abençoando, nos guardando. Coloca os teus anjos acampados em volta dos nossos lares, lutando e guerreando a nosso favor. Espírito Santo de Deus, abençoa cada filho seu nessa noite, e que onde nós pisarmos as plantas do nosso pé, nós possamos ser abençoados e também abençoar. E que a tua palavra seja pregada, Pai. Aonde tiver alguém nesse momento, Senhor, pregando a tua palavra, o Senhor possa usar como tem usado os teus filhos, e as pessoas possam voltar para o convívio e o aconchego do Pai. É o que eu oro nessa noite, te agradeço em nome de Jesus. Antes de eu encerrar, deixa eu dar um beijão aqui para minha filha Maria Vitória Palácio, que está lá perto de Guaraci, né? Ao João, a Elza, enfim, a todos vocês aí, em nome de Jesus. Volta, filha, pelo amor de Deus. O Márcio. O
Márcio. Deus abençoe, a Gabi, Márcio. que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Fique na graça do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima semana. Que Deus abençoe, irmãos.